para esse projeto, BRAIN. E a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda inicialmente. Então, o overview da doença, o diagnóstico, alguns diagnósticos diferenciais e tratamento, tá? Essa imagem, eu gosto muito de começar a aula com essa imagem, que é uma imunistoquímica feita em neurônio, em células vivas, né, em neurônios que a gente chama de neuroblastos do hipocampo, e tudo isso que vocês estão vendo em verde é a marcação do anticorpo direcionado contra antígenos de superfície. Então eu acho muito interessante essa imagem, foi feita de um dos nossos pacientes e ela sumariza realmente a doença, né, encefalite autoimune é um anticorpo que se direciona contra a superfície do neurônio. E quais são os aspectos gerais, assim, para a gente discutir? É uma doença que não é rara, é a principal causa de encefalite não infecciosa. A estimativa é que a gente tem entre 7 a 13,5 casos para 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, neuromielite óptica é em torno de 5 casos para 100 mil habitantes. E também, se você for olhar os casos de doenças mais raras, como esclerose lateral amiotrófica, são 2 casos para 100 mil habitantes, então ela não é uma doença infrequente. E tem uma apresentação, um quadro agudo, subagudo, geralmente de instalação em 3 meses, que cursa frequentemente com alteração de memória, uma alteração psiquiátrica, transtornos do movimento e uma disfunção autonômica. Então, como a gente disse, hoje a gente chama de encefalite autoimune as doenças que são associadas à presença de anticorpo contra antígenos da superfície celular. E a gente sabe que esses pacientes podem ter ressonância normal. Então, 50% dos pacientes vão apresentar ressonância normal. E outros pacientes vão ter lesões de substância branca que podem ser inflamatórias, às vezes até discretas, lesões em gânglio basal, às vezes no hipocampo, e em áreas que a gente chama límbicas ou extralímbicas. E frequentemente um dos exames mais alterados é o eletroencefalo, que nem sempre mostra crise epilética, mas pode ser só lentificado. E o líquor pode ser normal, em muitos casos, inclusive com proteína normal, inclusive com bando oligoclonal negativo, ou pode mostrar pleocitose. E alguns pacientes podem ter uma autoimunidade associada. Hoje, a gente sabe que muitos pacientes têm uma predisposição genética para ter a doença, e existem vários grupos que estão estudando o HLA nessa doença, né? Mas daí, qual seria a fisiopatologia de fato dessa doença? Então, ela compartilha alguns dos conceitos de imunologia da esclerose múltipla. Então, a ideia é que, de alguma forma, a gente tenha, em um primeiro momento, por exemplo, seja secundária uma infecção herpética, uma encefalite mesmo, que causa a lesão do tecido nervoso, que haja, então, uma disseminação dos antígenos, que vão ser, então, fagocitados e vão ser fagocitados pela micróglia residente, vão ser apresentados aos linfócitos dentro do sistema nervoso, e esse linfócito, ele vai então sair e ele vai fazer uma apresentação, uma expansão clonal periférica, e então as células de memória, elas vão retornar e elas vão então continuar esse processo inflamatório dentro do crânio. Então, quando a gente dosa anticorpo nessa doença, a gente dosa o anticorpo periférico, e no líquor, mas o que realmente está causando a doença é a presença do anticorpo licórico, porque esse anticorpo que está no soro, que foi secundário à expansão clonal, ele não atravessa a barreira hematocefálica, né? Então, o grande desafio da fisiopatologia dessa doença é impedir a entrada de linfócitos B, de memória, que vão se tornar, então, plasmócitos e vão fazer expansão clonal lá dentro, fazer folículos dentro do sistema nervoso, né? Então, a gente sabe que tem alguns triggers reconhecidos, né? Os principais triggers reconhecidos hoje são a presença de alguns tumores. Esses tumores podem expressar tecido nervoso, e por isso você acaba tendo uma exposição de antígenos e a formação dessas células autorreativas que vão, então, entrar para dentro do sistema nervoso. Então, a ideia é que sempre comece uma apresentação de antígeno periférica, faça uma expansão clonal, que vai criar, então, essas células de memória que vão, então, para dentro do sistema nervoso, e lá dentro elas vão produzir o anticorpo que vai se ligar à superfície do neurônio. Outros tumores que podem também causar esse tipo de fisiopatologia são os tumores de células germinativas, né? Alguns timomas, porque eles têm algumas células que podem expressar alguns antígenos neurais e algumas doenças linfoproliferativas. A gente também sabe que algumas infecções sistêmicas, como HIV, herpes 1, varicela zoster, podem causar essa ativação e essa apresentação de antígeno e geração de células autorreativas.
A gente também sabe mais recentemente que existe uma predisposição genética com alguns HLAs já identificados, principalmente para Edilon-5, mas a gente sabe que tem um trabalho até recente mostrando que nem todos os casos de Edilon-5 estão associados ao DQB1 e ao DR. E o LGI1 também foi associado a HLA, mas a gente não tem uma confirmação de HLA para NMDA. E também a gente sabe que existem relatos de casos de pacientes que fazem encefalites autoimunes secundária à medicação, especialmente os checkpoint inhibitors, porque você acaba tendo um aumento da autoimunidade, né? Voltando só a alguns outros conceitos, é muito importante compreender essa produção de anticorpos intratecal que acontece, especialmente porque o que se observou é que essa fisiopatologia ela é tão pertinente e essa associação com a encefalite herpética é algo que já está meio validado na literatura. Então, hoje, a gente sabe que quem tem uma encefalite herpética tem 27% de chance de evoluir com uma encefalite autoimune. E a ideia é justamente por causa dessa fisiopatologia. A destruição, vou voltar aqui, a destruição do parênquima cerebral expõe antígenos. Então, antigamente, o que se achava que era recidiva da encefalite herpética ou um segundo ciclo da doença, o que se viu é que, na maioria dos casos, o que acontece é a presença, na verdade, de um fenômeno imunomediado pós uma infecção viral. E isso acontece em 27% dos casos, geralmente nos primeiros 2 meses, e em crianças, quanto mais jovem, pior o prognóstico, porque você acaba tendo um prejuízo no desenvolvimento cerebral, né? Então, essa é uma das grandes novidades, sempre pensar em encefalite imunomediada pós-encefalite herpética, especialmente nos pacientes que permanecem com muitos sintomas ou que têm recaídas ao longo da sua recuperação. Mas o que acontece com esse anticorpo, né? No fim, o que a gente sabe é que a produção desses anticorpos são anticorpos que não vão ligar complemento, eles vão alterar a transmissão sináptica. Isso vai acontecer, por exemplo, na transmissão GABAérgica e na transmissão glutamatérgica. E a gente sabe que o LGI1 ele vai comandar, junto com outras proteínas, vai estabilizar os canais de potássio. Então, ele acaba alterando a repolarização das células. Então, aqui, no caso do LGI1, o que vai acontecer é que você vai ter um aumento do período de despolarização da célula. Então, no caso do GABA-B, o que vai acontecer é que um anticorpo direcionado contra o receptor de GABA-B, ele acaba bloqueando o canal. Mas no caso do NMDA, a presença do anticorpo, ele acaba determinando uma internalização do receptor, e isso faz com que a membrana celular fique sem receptor. Mas não há uma destruição do neurônio. O que acontece é uma questão dinâmica da sinapse, uma alteração da composição da sinapse. E no LGI1, o que vai acontecer é que o anticorpo não vai se ligar a um receptor. Ele vai se ligar a proteínas que vão estabilizar os canais. E com isso você acaba tendo uma alteração da transmissão sináptica. Então, cada anticorpo, ele está ligado a uma proteína da superfície celular diferente, ele pode ligar em cima do receptor, ele pode ligar nas proteínas ao redor, e ele vai determinar fenômenos diferentes. E é por isso que essa doença é tão tratável, porque não há uma morte neuronal determinada, o que acontece é uma disfunção sináptica. E como é que se chegou ao diagnóstico dessa doença, né? Provavelmente a gente tinha esses diagnósticos antes, que eram as encefalites que eram responsíveis a corticoide, ou outras encefalites pós-virais, especialmente, por exemplo, algumas induzidas por EBV, mas foi com o desenvolvimento de algumas técnicas específicas que se chegou à detecção desses anticorpos. A gente não conseguia fazer isso antes, porque quando a gente utilizava um ELISA, a gente tinha a desnaturação do neurônio, e aí as proteínas, elas não ficavam na conformação habitual, então a gente não conseguia detectar os anticorpos. Mas foi através do desenvolvimento do Cell-Based Assay, que é essa, essa testagem que a gente usa uma célula imortal, a gente infecta ela com plasmídio e ela então passa a expressar na sua superfície somente, por exemplo, receptor de glutamato, somente receptor GABA. E aí a gente consegue então detectar se na superfície celular, como é um ensaio vivo, se na superfície celular há captação, há presença de anticorpo. E existem duas formas de fazer isso, assim, na verdade, 3 técnicas principais para fazer o diagnóstico. Esse é o seu CBA, que é o Cell Based Assay, são ensaios baseados em célula, e a gente tem o TBA, que é o Tissue Based Assay, que é quando a gente pega uma fatia do cérebro de rato, e como os neurotransmissores, eles são distribuídos de uma forma topográfica, a gente consegue prever, como se fosse uma imunistoquímica, qual é o padrão do anticorpo detectado.
Então, aqui é o cerebelo do rato, aqui é o hipocampo e aqui é o córtex frontal. Então, por exemplo, no NMDA a gente consegue ver um acúmulo bem importante hipocampal, tá vendo? Em marrom. Mas no AMPA a gente consegue ver já um envolvimento um pouco mais cerebelar. Olha como é diferente no GABA-A, que está distribuído de uma forma mais homogênea. Então, a testagem correta que a gente faz é a gente faz um TBA, esse aqui é o normal, só para vocês verem, esse aqui são os diferentes anticorpos, e a gente confirma o padrão encontrado no TBA com o cell-based assay. E a gente utiliza a cultura de neurônios para os casos em que há dúvida. Se você fizer só um CBA isolado, a chance de falso positivo ou falso negativo é em torno de 2 a 14%. Por isso que é importante fazer um diagnóstico diferencial. A sensibilidade é alta, mas em casos que veio o seu teste negativo, vale a pena rever. Então, quando é que a gente suspeita de uma encefalite autoimune? Quais são os achados de exame físico, né? Queria trabalhar esse conceito aqui com vocês, porque tem alguns achados que são muito sugestivos e vale a pena reconhecer. Primeiro é a discinesia oral, que é muito prevalente nas encefalites relacionadas aos anticorpos anti-NMDA. Então, a gente tem, se você for olhar, é um movimento da boca discinético mesmo. E não tem, deixa eu só pausar esse outro vídeo, não tem aqui um movimento distônico da língua. O que você vê são movimentos ritmados, meio estereotipados. Então, há o envolvimento do lábio, da boca. E algumas vezes no brain, a gente vê que algumas pessoas têm dúvida se isso é crise, né, por espasmo, ou se isso de fato é uma discinesia oral, tá? A gente também procura no exame físico dos pacientes sinais de hiperexcitabilidade, como fasciculações. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, a gente geralmente faz uma testagem com estímulo. Então, aqui vai dar para ver direitinho, olha, é um paciente que tem um... Ele começa a ter algumas fasciculações, ó. Então, é importante examinar e, de fato, procurar tremores, fasciculações, transtornos do movimento. E também reconhecer a síndrome de hiperexcitabilidade. Na síndrome, às vezes, muitos pacientes passam desapercebidos por alguns transtornos do movimento que são mais brandos, como mioquimias, tremores e fasciculação. Queria mostrar para vocês esse caso aqui, que é um timoma, que a gente fez. Ele tinha uma miastenia, ele tinha ainda um timoma e ele desenvolveu um CASPR2. E esse paciente tinha esses tremores, essas fasciculações com mioquimias de face, que é uma coisa bem característica dessa síndrome de hiperexcitabilidade. Fasciculação. E como ele tinha miastenia, todo mundo achava que essas manifestações eram porque ele estava tomando muito mestinon. E tremor, com polimini-mioclonos. Mas uma pessoa com um olho um pouco mais treinado consegue ver que isso, na verdade, é hiperexcitabilidade, né? Que pode acontecer por causa do timoma, tá? E ele tinha sudorese excessiva. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que o diagnóstico de encefalite autoimune, geralmente a gente vê uma apresentação aguda, subaguda, e a gente procura um algo mais no caso. Seja uma discinesia oral, que sugere um anti-NMDA ou uma neurexina, seja muita crise, o quadro é dominado por apenas crise epilética, a gente vai pensar mais em AMPA e GABA-A. Se o paciente tem uma ataxia, opsoclonos, mioclonos ou epilepsia, a gente vai pensar em GABA-B. Se ele tem crise fácil bracodistônica, a gente vai mostrar um caso para vocês, a gente pensa em LGI1. Se ele tem um quadro mais periférico ou sugestivo de uma hiperexcitabilidade ou um Morvan, a gente pensa em CASPR2, e assim a gente vai progredindo. Se ele tem um quadro puramente atáxico, a gente pensa em GLUR1, se ele tem muita alteração de tronco e de sono, a gente pensa em GLON5. Então é assim que a gente começa esse raciocínio com correlação anticorpo-fenótipo. A mais comum de todas elas é a encefalite por anticorpos anti-NMDA. E o que a gente sabe que esse gráfico aqui mostra que é uma doença mais prevalente nas mulheres, né? E mulheres jovens. Então, em rosa claro aqui, a gente tem as mulheres que apresentavam essa doença e que não tinham um teratoma. E aqui em vermelho, as mulheres que tinham um teratoma. E aqui em azul são os homens. Então, ela, em alguns casos, ela pode ser associada a uma síndrome paraneoplásica, geralmente nos mais velhos, né? Nos mais jovens, não. E como é que funciona essa doença? Ela geralmente tem uma clínica prodrômica, geralmente o paciente na primeira semana ele tem um quadro viral, alguns descrevem como febre, dor de cabeça, até diarreia, um quadro respiratório. Aí 1 ou 2 semanas depois, eles começam a ter alterações psiquiátricas principalmente, e aí eles evoluem muitas vezes com catatonia, com mania, ou às vezes ficam apáticos, com insônia, podem ter crises epiléticas, e aí eles começam depois da segunda para a terceira semana a ter manifestações neurológicas
neurológicas, que geralmente são alterações do movimento, crises epiléticas, hipoventilação. Alguns pacientes podem ficar, inclusive, hemiparéticos, e aí eles evoluem depois quando não tratados, com déficits prolongados, como disfunção executiva, que é o que a gente está vendo mais agora, impulsividade, dificuldade de voltar para a escola. Clinicamente, também existe uma variação. Eu queria mostrar para vocês esse quadro aqui. Então, à medida que a idade passa, predomina a cognição, e aqui em vermelho são crises epiléticas, e aqui em rosa são transtornos do movimento. Então, na criança, a gente vê muito mais crise e transtorno do movimento, e isso vai reduzindo e vai aumentando o envolvimento cognitivo no adulto. Tá? Então, aqui só para mostrar, agora que vocês já estão craques em identificar a discinesia oral, o movimento é realmente muito ritmado e mais lento e bem estereotipado. Você vai ver que é bem parecido um movimento com o outro. Então, isso é uma discinesia oral. E, geralmente, então, o paciente tem um pródromo, e ele tem um quadro psiquiátrico, e ele tem a manifestação neurológica. E em 30%, a gente identifica um traçado no eletroencefalograma que chama Extreme Delta Brush. Então, o Extreme Delta Brush, esse aqui é um traçado de um Delta Brush nosso, esse aqui é um delta, e aí a gente vê o beta em cima do delta, né? Então, ele parece com o delta brush do período neonatal, e ele está associado a uma doença prolongada, mas ele não é uma variável de prognóstico, tá? E a gente já viu o delta brush em outras doenças que não encefalite autoimune, então não é considerado uma variável também de diagnóstico. Eu queria mostrar esse outro caso para vocês aqui, principalmente porque a gente às vezes detecta alguns vírus e a gente sabe que pode co-ocorrer anticorpo com PCR positivo para vírus no líquor. Então, esse menino a gente viu em 2017, ele tinha na época 6 anos, ele deu entrada com uma história de adenofagia, febre e dor de cabeça há 2 semanas, uma irritabilidade muito importante, agitação, epilepsia, e na entrada foi visto que ele tinha TGO e TGP alterada, VHS alto, e ele tinha um líquor com 115 células, com PCR positivo para EBV. Tinha uma ressonância normal e uma lentificação. Então todo mundo achou, nesse momento, que fosse uma prima infecção para EBV, e que ele estivesse tendo uma encefalite por EBV, e tinha um PCR positivo para EBV. Mas um olho treinado viu o seguinte, que essa criança estava entubada com um transtorno do movimento, movimentos atetóticos. E aí a gente foi chamado para avaliar, e olha a boca dele, que ele tinha um transtorno de fato do movimento. E aí pensou-se que ele pudesse ter uma encefalite por anticorpos anti-NMDA. A gente até publicou esse caso e essa evolução dele, ó, coreico depois. Ele melhorou bastante, ele recuperou, e esse menino de fato tinha um PCR positivo para BV no líquor e uma encefalite por anticorpos anti-NMDA. E eu queria mostrar um outro caso para vocês, também que a gente fez uma avaliação, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos, um paciente masculino jovem, de 28 anos, advogado, e há 4 meses ele começou com uma turvação visual, e depois de 2 meses ele começou com uma alteração comportamental, que foi descrita como um embotamento, e ele teve um status epilético, convulsionou 7 vezes no mesmo dia. E antes dessa turvação visual, havia uma suspeita de que ele tivesse tido um quadro viral, dengue, 4 meses antes aqui. E ele evoluiu depois, com 15 dias depois desse episódio convulsivo, com dificuldade para falar, episódio de agitação psicomotora, ele ficou um pouco desinibido. E no exame físico ele tinha uma afasia com predomínio de expressão, ele tinha uma fraqueza de membro superior, tinha um eletroencefalo com uma atividade desorganizada de base e tinha um líquor com 52 células, linfonodo com BOC. E essa era a imagem dele. Aqui a gente via no T1 nada, quando via captação, eu até cheguei a pensar em biopsiar e fazer uma artéria, porque eu via muita captação de contraste aqui na dura, tá vendo? E do lado esquerdo ele tinha um envolvimento mais cortical aqui, com um leve edema e um suco mais espessado, um córtex mais espessado aqui. A gente ficou bem preocupado se isso não era uma vasculite. Mas a gente colheu, e como ele tinha essa alteração visual, ele era um paciente que tinha uma encefalite autoimune por anti-NMDA com anti-MOG. Isso foi um grande aprendizado para mim, esse caso, porque eu nunca tinha visto uma reação da dura tão importante numa encefalite autoimune, né? E especialmente porque o paciente tinha déficit neurológico focal, né? Afasia com fraqueza. Ele melhorou completamente, né? E aí na revisão, assim, a gente sabe que os anticorpos, as encefalites por anticorpos anti-NMDA, elas podem cursar com um episódio desmelinizante. E é descrito que 23 pacientes, 691 da série do Titulaia, desenvolveram depois um episódio desmelinizante. E desses, 12 fizeram MOG ou aquaporina, né?
E alguns pacientes apresentaram desmielinização durante o quadro de encefalopatia. Então, é muito importante lembrar e de perguntar se o paciente tem alteração pré-urinal, se ele tem uma alteração visual, ou se há essa queixa, porque ele pode ter co-ocorrência de anticorpos, né? E isso é importante em termos de monitoramento depois do tratamento. E baseado, então, nesses sintomas, então, no envolvimento da linguagem, na presença de discinesia orolingual, na apresentação clínica, foi desenvolvido, então, os critérios clínicos para o diagnóstico de encefalite por anticorpos anti-NMDA. Então, geralmente, o paciente tem que ter todos esses critérios, né? O primeiro deles é a instalação. Então, a instalação tem que ser em 3 meses. É muito importante que seja respeitado, porque a gente vê muitos casos, às vezes, com suspeita, que tem uma evolução longa, e esse é um dos principais pontos que dificultam o diagnóstico. E ele tem que ter pelo menos 4 desses 6. Desses 4, a gente tem quadro psiquiátrico, alteração da fala, crises, transtornos do movimento, que pode ser caracterizados pela discinesia ou posturas anormais ou rigidez, redução do nível de consciência, disfunção autonômica e hipoventilação central. E pelo menos um desses aqui alterados, né? Que é um EEG alterado, seja por lentificação ou por atividade epilética, e um líquor com pleocitose banda, e uma exclusão parcial das principais diagnósticos diferenciais. E aí a gente tem, então, um diagnóstico definitivo, que é quando a gente detecta o anticorpo. Então, se você tiver isso aqui, você está autorizado a tratar empiricamente o seu paciente para encefalite por anticorpos anti-NMDA, tá? Uma das coisas que tem se debatido muito na literatura mais recente são como reconhecer esses sintomas psiquiátricos na encefalite por anti-NMDA. Quer dizer, então, que nós vamos, então, todas as psicoses que chegarem no pronto-socorro, os primeiros surtos, a gente vai investigar? Então, o que está se desenhando é reconhecer critérios para investigar as psicoses agudas. Então, a gente sabe que na encefalite por anticorpos anti-NMDA, 59% tem um quadro psiquiátrico, 40% vai ter alucinação auditiva, e às vezes parece um quadro esquizofrênico em 23%. E 41% dos pacientes são admitidos inicialmente em instituições psiquiátricas, principalmente os adultos. E 47% não tinham nenhum sintoma neurológico. E muitos fazem intolerância a neuroléptico, né? Com hipertemia, rigidez. E mais importante, eles também podem evoluir com catatonia. Então, diante dessa riqueza de manifestação, como é que a gente separa as psicoses que a gente tem que investigar? Então, a ideia é que a gente procure algumas dicas. Então, tem esse acrônimo que é o Search for NMDR Antibodies. Ele foi baseado tanto no artigo do Dalmal quanto esse do Lancet Psychiatry, que é o chamado Autoimmune Psychosis. E é assim, a gente procura disfunção severa do sono, então insônia, desinibição ou alteração do comportamento que alterna com um quadro depressivo muito rápido, agitação ou agressividade, instalação rápida. E um predomínio em crianças, geralmente, uma média de idade de 21 anos ou menores de 18 anos é importante investigar. E não tem uma história de comorbidade psiquiátrica. Geralmente, as pessoas que têm um quadro psiquiátrico, ela tem uma personalidade, um quadro de psicose ou de alteração psiquiátrica, ela tem um contexto e ela tem um histórico prévio de uma alteração da personalidade, né? No caso da encefalite autoimune, estava tudo bem, não há nenhuma alteração, nenhum traço da personalidade que sugira essa história. A catatonia pode ser flutuante também, e você tem sintomas positivos e negativos no início da apresentação, tem um importante quadro com alteração de memória e uma redução da linguagem. Então, quando a gente vê intolerância antipsicótica, redução da linguagem, alteração de memória, num contexto de uma psicose aguda, sendo que não havia nenhuma alteração de pensamento nem de comportamento prévio, é uma ideia investigar a encefalite autoimune nesses quadros psicóticos, tá bom? E aí, o que a gente faz? Esses quadros, a ideia é fazer ressonância, eletroencefalo e líquor, e aí investigar o paciente de uma forma adequada. Então, voltando agora para outras encefalites autoimunes, acho que eu fiz um overview geral sobre anti-NMDA, deixa eu falar um pouquinho sobre a encefalite por anticorpos anti-LGI1. A encefalite por anticorpos anti-LGI1, ela foi descrita também logo após a anti-NMDA, ela foi descrita pelo grupo da Inglaterra, e a história dessa doença ela é um pouco diferente, é muita crise de diferentes semiologias, então o paciente começa geralmente com uma crise fácil braquiodistônica, a gente vai ver um exemplo aqui, depois ele evolui com crises focais, com alteração psiquiátrica, e ele tem uma crise tônico-clônica, e depois ele começa a melhorar quando tratado.
E clinicamente eles podem desenvolver também hiperintensidade hipocampal, caracterizando uma encefalite límbica. Eu acho que o mais importante de aprender a reconhecer é reconhecer a crise fácil bracodistônica. Então, a fácil bracodistônica é essa distonia que geralmente acontece na mão. E aí o paciente apresenta uma contração rápida que pode acontecer várias vezes por dia da face. Então, observe a face aqui, você vai ver uma contração da face aqui, ó. Essa é a contração típica. Então, a gente chama de crise fácil bracodistônica, essa postura da mão junto com essa contração. Isso nem sempre tem uma representação no eletroencefalograma. E quando não tratado, esse paciente evolui com múltiplas semiologias de crise e alterações comportamentais, tá? A encefalite por anticorpos anti-NMDA, então, lembrando só que a LGI1 e a CASPR2, eles são derivados do VGKC, né? Não, a gente não faz mais o VGKC. A gente descobriu que as proteínas que eram imunogênicas dentro do VGKC eram o LGI1 e o CASPR2. E aí, por isso, agora eles estão separados e a gente não vê benefício em testar o VGKC. No caso da encefalite por anticorpos anti-CASPR2, a gente tem dois fenótipos. A gente tem o fenótipo inicial, que pode ser uma encefalite límbica, e a gente tem a síndrome de Morvan, que cursa com hiperexcitabilidade. Esse aqui é um outro caso que a gente publicou. E aí vocês vão ver que é igual aquele primeiro vídeo, né? É um outro paciente que tem os mesmos achados. Tem uma mioquimia perioral, era um paciente que tinha muita alteração, dificuldade para dormir, e tinha uma gripina excitata, tinha alteração do comportamento durante o sono, que não era um transtorno comportamental. Então, a gente vê claramente essa contração da face. E a gente vê as fasciculações. Que eu acho que é importante ver. E o polimini mioclonus novamente. Né? Que é esse tremor mais distal. Então, uma vez reconhecida essa síndrome, a gente já consegue pensar que é um CASPR2, né? A gente também tem anticorpos, encefalite por anticorpos anti-GABA-A, então o interessante é compreender que a gente vai ter uma disfunção GABAérgica, então a gente vai ter um estado de hiperexcitabilidade. A ressonância, quando está alterada, geralmente na maioria dos casos, geralmente tem essas lesões mais arredondadas e múltiplas. Mas a gente teve um caso de um menino de 30 anos com status epilético após retirada de um seminoma. E aí, depois da retirada do tumor, ele evoluiu com algumas mioquimias de face e aquilo que vocês já viram, que é essa hiperexcitabilidade. E ele evoluiu com crises epiléticas, encefalopatias, e depois esse quadro clínico foi mantido e foi encontrada uma recidiva da doença na pelve. Então, ele de fato tinha também um anticorpo anti-GABA-A. E aí a gente aprendeu que o GABA-A, além dessas lesões, também pode dar uma síndrome de hiperexcitabilidade. Mais raramente, mas pode dar. A gente tem encefalite por anticorpos anti-AMPA. A clássica apresentação é uma encefalite límbica, e essa é a encefalite mais paraneoplásica. Ela tem associação com tumor em 64%. Tá? E a encefalite por anticorpos anti-GABA-B, que é uma encefalite que vai cursar com uma associação com tumores menor, mas que ela vai ter dois subtipos principais. Ela vai ter aqueles que são associados com os tumores, os paraneoplásicos e os não paraneoplásicos. Tá? E aqui, um outro caso, só para vocês verem a importância de acompanhar em conjunto com a psiquiatria, esse é um caso que a gente até publicou também, uma paciente que começou com um quadro de uma apatia, movimentos cervicais anormais, que foram inicialmente interpretados como, uma titubeação, foi interpretado como voluntário, e aí na sequência ela evolui com catatonia e uma importante ataxia apendicular. A testagem dos anticorpos dela, todos eram negativos, ela tinha um anticorpo novo, que é um receptor glutamatérgico cerebelar, que causava toda essa manifestação clínica, né? É uma doença bem difícil de tratar, a encefalite por anticorpos anti-GLUR1, tá? E evolui depois com uma atrofia cerebelar importante, ela foi tratada extensamente. E aí, para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente falar sobre manejo e tratamento. Então, como reconhecer, a gente já viu, né, e quando investigar as psicoses, mas o mais importante é utilizar os critérios diagnósticos para encefalite autoimune provável, a gente utiliza esses critérios do Graus, então a gente trata os pacientes, o teste vai demorar para chegar, mas a gente deve tratar os pacientes que preenchem o critério para encefalite autoimune provável, que são esses que a gente viu,
ter uma instalação em menos de 3 meses, ter o envolvimento de memória ou alteração do estado mental ou quadro psiquiátrico e ter pelo menos um desses aqui: ressonância sugestiva de encefalite, líquor com pleocitose, crise ou alteração focal no eletroencefalograma, no sistema nervoso central. Tendo feito isso aqui, você está autorizado a fazer o teste terapêutico com imunoterapia. Então, o que a gente faz além de tratar? A gente faz uma triagem tumoral, a gente faz triagem tumoral com tomo de tórax, abdômen e pelve, a gente faz ultrassom de testículo e a gente avalia se precisa fazer mamografia seguido por ressonância, se necessário. A gente pede PET-CT em alguns casos, porque a gente sabe que o PET-CT aumenta a chance de detectar neoplasia em 20%. E para as encefalites que são mais frequentemente paraneoplásicas, a gente repete esse screening a cada 6 meses por 5 anos. E para as encefalites raramente paraneoplásicas, como anti-LGI1 e anti-GAD, a gente não repete a investigação. E aí, houve uma grande mudança no fim do ano passado, que foi o critério diagnóstico para criança. Por que houve essa grande discussão? Porque é muito difícil avaliar se uma criança tem uma disfunção cognitiva ou se a criança tem, se a presença de crise epilética faz com que essa hipótese de encefalite autoimune seja mais valorizada. E que guidelines de adultos, de fato, talvez não sejam aplicáveis na criança pela diferença de apresentação clínica. Então o que eles viram? Eles revisaram vários casos de encefalite autoimune provável e eles viram que nas crianças o mais importante era checar se a criança era previamente ígida. Para a gente pensar em encefalite autoimune, a criança tem que ser previamente ígida e tem que ter uma disfunção nos últimos 3 meses. E quando a gente estudou a avaliação dos pacientes que eram definitivos, que tinham anticorpos positivos, os achados eram 2 desses aqui. Então, ou a criança tinha clinicamente uma alteração do nível de consciência e dificuldades cognitivas, alteração do nível de consciência e uma regressão, distúrbio do movimento e quadro psiquiátrico, porque existem muitos diagnósticos diferenciais da criança e muitas crianças cursam com transtorno do movimento e com crises epiléticas. Então, é importante você caracterizar melhor clinicamente quais seriam os déficits neurológicos focais da criança. Por isso que ficou acordado que seria regressão, alteração cognitiva e déficit neurológico focal como hemiparesia. E aí, para fechar, a criança você deveria identificar, nos casos definitivos, um achado paraclínico de inflamação, seja uma ressonância, seja um líquor. Então, para a criança, o que se discutiu então, é que a gente poderia, e isso é bem diferente do critério do adulto, né? No critério do adulto, você precisa ter apenas um desses aqui. Se você tiver uma crise, no critério do adulto, você já tem uma encefalite autoimune provável. Mas na criança, você precisa ter crise mais um critério de inflamação. E quando a gente faz isso, a gente melhora o diagnóstico da criança. E outra coisa também que a gente verificou é que não é necessário testar a criança extensamente, porque os anticorpos mais comuns nesse público pediátrico é o GAD, o MOG e o NMDA. Os demais anticorpos raramente estão presentes. Então, D2R, que quase ninguém detecta, GABA-A, GABA-B, glicina são muito raros na criança. Então, a ideia hoje para avaliar uma criança com encefalite autoimune é primeiro verificar se a criança é previamente saudável, e depois, então, se a criança for previamente saudável, você verificar se ela tem 2 déficits neurológicos focais, né, seja cognitivo, movimento, psiquiátrico, crise epilética, não apenas a regressão do comportamento, e aí considerar um achado paraclínico, seja ressonância, seja líquor. Se os achados paraclínicos forem alterados, você tem, então, uma possibilidade de ser uma encefalite autoimune na criança, e aí você, então, procura a testagem desses casos, tá? Ao invés de testar todas as crianças, porque o espectro de diagnóstico diferenciado da criança é maior. E aí, esse aqui são as listas dos diagnósticos diferenciais das suspeitas de encefalite na criança. Então, a gente tem doenças sistêmicas, né, como as doenças autoimunes, como o lúpus, Sjögren, as síndromes autoinflamatórias, os quadros infecciosos, Rasmussen, pós-infeccioso, como malária, quadros metabólicos e genéticos, que é uma coisa que a gente está vendo muito, tem muita mutação que pode ter apresentação aguda, parecendo com uma encefalite autoimune. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada quando for criança. Então, tem que ter muita atenção na hora de identificar um quadro psiquiátrico na criança. O diagnóstico diferencial inclui doença genética. Você deve embasar o seu diagnóstico através do algoritmo.
E esse aqui é só do Brain, eu trouxe para vocês. A gente tem 107 pacientes pediátricos testados, 28 positivos. E a gente só tem, ó, MOG e NMDA, igual essa publicação mesmo sugere. Continuando, então, o tratamento entre adultos e crianças não muda. A gente faz, geralmente, primeira escolha, que é corticoide com imunoglobulina ou corticoide com plasma. E depois, um tratamento de segunda escolha, que pode ser rituximab com ciclofosfamida. A gente segue esse algoritmo aqui. Esse algoritmo é o algoritmo que o pessoal da Áustria e do Dalmal segue. Então, a gente faz, em alguns relatos, como teve até um artigo o ano passado que saiu falando que você pode fazer imunoglobulina ou metilprednisolona. A gente faz essa opção somente para os pacientes com LGI1, a gente trata todo mundo de uma forma mais agressiva no início, porque a gente acha que, como outras doenças imunomediadas, a resposta é melhor. Então, a gente faz imunoglobulina com corticoide ou plasma com corticoide, dependendo da gravidade do paciente aqui. E aí, se ele responde, ótimo. Se ele não responde, a gente já troca para rituximab com ciclofosfamida e a gente espera no máximo aqui, se ele responde, 10 a 14 dias. A gente não demora muito para iniciar a segunda droga, porque o que os estudos mostraram é que a variável de tempo, e a gente vai ver isso aí, é um dos principais determinantes da resposta do paciente. E quando ele falha, ciclofosfamida e rituximab, a gente pode utilizar bortezomib ou tocilizumab, tá? Outra coisa que eu queria deixar para vocês é que está mudando o uso de antiepiléticos dos FAIs das encefalites autoimunes. Então, depois de tratado, não precisa manter o paciente com droga antiepilética, porque pode, inclusive, piorar o desfecho cognitivo do paciente. A maioria, 53%, ficam livres de crise logo após o início da imunoterapia. E que a melhor forma de tratar a crise num paciente que tem uma encefalite autoimune é tratar a doença. E então, se o paciente continua tendo crises epiléticas no segmento, significa que ele precisa ser retratado, tá bom? E 89% dos pacientes ficaram livres de crise, né, com o tratamento. Então, o diagnóstico de epilepsia a gente faz no contexto de NMDA apenas após um ano, se ele precisar de medicação, depois de um ano de diagnóstico. E as drogas são igualmente eficazes. A gente não tem uma droga de escolha para o tratamento da crise epilética no paciente que tem encefalite, tá bom? A ideia é que não se faça tratamento prolongado, então a gente tem tentado retirar depois de 4 meses se o paciente está estável e adequadamente imunossuprimido, tá bom? Se ele continua tendo muitas crises, a nossa ideia é tentar retratar, porque isso significa atividade de doença. Uma outra coisa só para a gente discutir, a gente até tem um trabalho que a gente mandou agora para o brasileiro, a gente foi rever os nossos casos de PET-CT alterado aqui no Einstein. E a gente já sabia da literatura que o PET-CT poderia ser utilizado como um achado precoce na encefalite autoimune, mas a gente sabe que ele não é capaz de diferenciar de outros diagnósticos. A gente só diz que a ressonância que estava normal mostra uma alteração funcional, mas isso não significa que você consegue determinar um padrão específico que diga que é encefalite autoimune. Então, ele é mais sensível, mas ele é pouco específico, e o padrão mais frequente não é hipermetabolismo, é hipometabolismo, e por isso que tem muita dúvida com relação à utilização na prática clínica, tá? Dos diagnósticos diferenciais, eu acho que o mais importante de relembrar é a encefalite autoimune soronegativa. A encefalite autoimune soronegativa, a gente faz o diagnóstico quando o painel vem negativo, e eu queria mostrar para vocês os critérios e a importância de pedir banda oligoclonal no momento zero. Então, o primeiro item é a rápida progressão em 12 semanas mesmo, a exclusão de outras causas autoimunes de encefalite, como encefalite límbica, que tem um critério apartado, ADEM, e o paciente precisa ter 2 desses 3, uma ressonância sugestiva de encefalite, um líquor com pleurocitose ou uma biópsia cerebral. Então, gente, é muito importante, se você vai tratar o paciente com encefalite autoimune soronegativa, você ter um líquor completo, índice de GG e BOC no 0, tá? Um outro diagnóstico diferencial importante é a encefalite límbica, e a encefalite límbica ela tem um critério separado. É claro que a gente não decora esses critérios, a gente está sempre revisando, mas na encefalite límbica, o paciente tem uma característica muito típica. Geralmente ele não tem um rebaixamento do nível de consciência, mas ele tem uma alteração de memória, que pode ou não ser acompanhada por crises epiléticas, e ele tem uma alteração na ressonância bilateral. É muito importante que seja bilateral para o critério. E ele tem pelo menos um EEG que topografa que há uma doença nos lobos temporais ou um líquor com pleurocitose. Com esse critério aqui, é um critério definitivo e clínico para encefalite autoimune. Então, você pode ter encefalite autoimune límbica, que não preenche critério para encefalite autoimune
provável. Então, por isso que é importante, depois, quando o resultado chega negativo, verificar se ele fecha critério para encefalite autoimune límbica soro negativa, tá? E outros diagnósticos diferenciais, principalmente a encefalopatia de Hashimoto, doenças sistêmicas, acho que Rasmussen, Nor-C-Fires, que são síndromes inflamatórias que podem acontecer, causas de status epilético. Geralmente, o que predomina nesses casos é crise epilética mesmo, doença mitocondrial, doença priônica, lipofucinose. E aí, para fechar aqui, é importante lembrar que o MOG é uma outra doença, e a gente viu agora, a gente revisou 250 casos, e a gente viu que a gente pode ter casos que são suspeitas de encefalite, que clinicamente eles podem se manifestar como encefalite mesmo, e pode preencher critério para encefalite autoimune provável. Então, a importância de você testar MOG quando você tiver uma suspeita de encefalite. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a encefalopatia associada aos anticorpos anti-GAD, que é uma outra doença em que o anticorpo está direcionado contra o antígeno na sinapse e que clinicamente se comporta de uma forma arrastada. A doença não é de uma instalação aguda, a doença é uma instalação arrastada que cursa com múltiplos fenômenos clínicos, tá? Eu vou só mostrar esse caso aqui para vocês, da importância de você fazer follow-up de uma suspeita de encefalite autoimune. Essa foi uma paciente que eu vi logo no início quando eu comecei a estudar, acho que 2014, 2015, essa doença, e era uma paciente que apresentou clinicamente um status epilético, chegou no pronto-socorro após um quadro viral, jovem, um líquor com 10 células, uma ressonância normal. Status, não saía convulsionando, fez uma toma de corpo inteiro normal, fez um PET-CT que foi negativo, e depois a gente tratou como encefalite autoimune, tomou corticoide com imunoglobulina, e 30 dias depois ela desenvolveu uma polineuro severa, ataxia e um flutter ocular. Olha o movimento do olho que ela tinha. Na fixação, a gente tinha um movimento diferente do olho. Esse é o movimento do flutter ocular. A gente acompanhou por 3 anos, ela tinha todas as testagens negativas, ela tinha uma ressonância de crânio persistente normal, e aí num dos follow-ups ela começou a ter queixa visual. A avaliação do oftalmo era normal, mas ela tinha um fotomotor levemente alterado. E aí a ideia ficou, ela tinha uma ataxia grave, ela começou a desenvolver mioclonia, ela tinha alteração visual, a gente fez uma biópsia de pele e era uma lipofucinose. Então é importante fazer follow-up, porque muitas doenças sistêmicas podem preencher critério para encefalite autoimune. Sobre prognóstico, a gente tem um prognóstico, um score, e isso aqui é importante só para vocês saberem, o score principal leva em consideração se o paciente está na UTI, se ele tem melhora após 4 semanas, e se ele tem ressonância e líquor alterado. Cada uma dessas variáveis representa um ponto nesse score. E aí você consegue definir qual o ranking do paciente. Então, quando ele tem muitas variáveis, ele acaba tendo um ranking de 6, né? E aí, em um ano, a chance dele ter um score funcional é menor. Então, eu acho que a gente tem utilizado esse aqui para definir, por exemplo, qual paciente que a gente vai fazer plasmaférese ou que a gente vai fazer corticoide com imuno, tá? E o que a gente tem visto é que no follow-up dos casos, a gente tem que cuidar muito da cognição, da atenção e da qualidade de vida. Porque apesar da gente tratar as manifestações motoras, muitas vezes as manifestações cognitivas, elas não são adequadamente documentadas. Então, 64% retornam à escola apenas das crianças. E todas as crianças, por exemplo, apresentaram redução da atenção sustentada, da impulsividade, e 20% teve abandono escolar. Então, isso demonstra que a doença pode ter uma manifestação mais duradoura, né? E que nem os pacientes podem não voltar ao padrão prévio. 80% melhorou com imunoterapia e com remoção do tumor, mas a gente sabe que existe uma taxa de recorrência, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria deixar um tempo para a gente debater e perguntas. Queria muito agradecer o convite e agradecer também os nossos centros brasileiros que participam nesse grande projeto. Agradecer ao Redone, que é o Registro de Doenças Neurológicas, e também a Academia Brasileira de Neurologia, que tem nos apoiado, tá bom? Muito obrigada. É isso. Parar de Muito compartilhar. obrigado, doutora Lívia. Aula muito boa, muito esclarecedora. Vamos agora partir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Vanessa, você tem alguma
Alguma pergunta, alguma coisa? Sim, boa noite, Lívia, parabéns, excelente aula. Meu nome é Vanessa, eu sou neuro de Goiânia e eu queria, assim, eu tenho uma dúvida muito grande, que acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? De repente você depara com um caso de uma encefalite em MDA, numa paciente jovem, e que você precisou ir para um rituximab, um caso mais grave. Como é que vai ser o follow-up desse paciente para frente? Por quanto tempo eu vou ter que fazer esses segmentos com rituximab? Eu vou ter que repetir doses? O que tem assim de algum consenso de quanto tempo eu vou tratar essa paciente? A ideia é que o paciente seja tratado de uma forma aguda, e geralmente quando a gente introduz rituximab, a gente faz no mínimo 1 ou 2 ciclos, assim, a gente faz o primeiro ciclo, a gente repete o segundo ciclo e a gente avalia a evolução. No caso do NMDA, o follow-up tumoral é 5 a cada 6 meses. Então, além do rituximab, que você vai fazer semestral, tem que fazer o follow-up. A maior dúvida, então, assim, e tirar o antipilético se você utilizou. A maior dúvida que a gente tem, e a gente não sabe o que fazer ainda, é como tratar a questão cognitiva. Porque se você fizer uma avaliação cognitiva desses pacientes, a gente está vendo que eles não recuperaram o basal. E a dúvida é se a gente precisa imunossuprimir mais ou se o que a gente está vendo é a evolução natural da doença. Então, o que eu tenho para te dizer é o que a gente faz aqui. A gente faz 1 a 2 anos de Ritux, vigia a cognição. Se ele começa a piorar ou ele fica estagnado na cognição, para de melhorar, a gente troca tratamento, na tentativa de melhorar o desfecho final, tá? Ótimo, muito obrigada, viu, Lívia? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Lívia, a Viviane Carvalho está perguntando aqui no chat sobre encefalite autoimune pós-encefalite herpética. Em geral, em quanto tempo isso acontece? Ah, é uma ótima pergunta. A ideia é que qualquer ataque imunomediado tem um intervalo de pelo menos 2 a 4 semanas. Então, geralmente, o que a gente vê é que o paciente ele melhora, e aí depois, a maioria dos casos acontece nos meses próximos ao evento inicial, tá? E aí, por isso que é super importante você recoletar o líquor. E o que os estudos também mostraram, eu não trouxe o paper, mas tem um outro paper que mostrou que se o PCR está persistentemente positivo, aí você tem que retratar para herpes. Mas se o PCR está negativo e o paciente está piorando, a chance de você estar diante de um paciente que tem um quadro imunomediado e não viral é maior. Certo. O pessoal levantou aqui a mão. Acho que a Vanessa esqueceu de abaixar. O Fernando também levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa? Queria assim, Lívia, eu achei muito importante quando você frisou que nessa e em outras encefalites também você pode ter o líquor normal e a ressonância também normal. Eu queria saber em relação à Covid-19. Recentemente saiu um paper sobre o padrão eletroencefalográfico da Covid-19, embora não seja patognomônico, mas esse padrão mostra um aspecto que é grosseiramente semelhante ao Delta Brush. Só que o componente rápido é mais lento do que no Delta Brush. E a pergunta é então, assim, a gente teve alguns casos de pessoas que tiveram Covid-19 e que desenvolveram um quadro que poderia ser de encefalite por alto anticorpo. Eu sei que você tem estudado isso. Você chegou a encontrar algum caso assim que o trigger tenha sido a Covid-19 ao invés da herpes? Então, eu acho que tem 2 pontos nessa questão da Covid. O primeiro ponto é a seleção de quem vai testar para encefalite autoimune, porque o paciente tem que preencher, ele não basta ele ter um quadro cognitivo, eu acho que ele tem que preencher critério para encefalite autoimune para testar. Então, tem que ser um paciente com Covid que fica extremamente encefalopático, que tem crise ou que tem um líquor persistentemente alterado, uma alteração cognitiva. Então, a gente testou recentemente 12 casos assim. Então, os pacientes tinham critério para encefalite autoimune, tendo tido Covid. E aí, desses, a gente tem 2 casos que eram encefalite autoimune. Um NMDA, 2 NMDAs. Não, desculpa, um neurexina e um outro NMDA, que são mais raros, né? O que eu acho?
Eu acho que a maioria dos casos dos casos de Covid é imunomediado, mas não por anticorpo, sabe? O processo da encefalopatia pelo Covid é imunomediado, porque a gente já sabe que tem uma ativação da micróglia excessiva e tem outros componentes que não são virais. Mas o que a gente está estudando com o advento das encefalites autoimunes é que existem outras doenças autoimunes que medeiam déficit e dano, que não anticorpo. Então, a impressão que a gente tem é que vai ter um subtipo que vai funcionar como trigger, mas é que a maioria dos quadros encefalopáticos, talvez o que a gente tenha é uma persistente ativação imuno mesmo dentro do cérebro, mas que isso não seja uma encefalite mediada por anticorpos. É o que a gente vê, por exemplo, no lúpus, né? A gente vê os pacientes inflamados, mas a gente sabe que isso não é mediado por anticorpo lá dentro. Tá bom, obrigado, Lívia. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho outra. Eu queria saber, queria que você explicasse melhor essa interface que pode haver entre encefalite autoimune e doença desmielinizante, particularmente esclerose múltipla, principalmente na infância, porque eu estou lembrando de um caso de esclerose múltipla infantil que eu tive que talvez preencha critérios. Logo que eles começaram a estudar NMDA, o que a gente via é que havia uma ativação de linfócitos, então, e havia um recrutamento da micróglia por causa da fisiopatologia da doença. E com isso, você pode ter ataque a outros antígenos dentro do crânio. Então, o que se entende é que as doenças que são mediadas por anticorpo, elas podem co-ocorrer. Então, pode acontecer de ter um NMDA-MOG, um NMDA aquaporina. Mas a esclerose múltipla isolada, ela é mais difícil porque a fisiopatologia não depende tanto da célula do linfócito B como principal agente fisiopatológico, né? É uma fisiopatologia mais mista. Então, o que todo mundo discutiu é que, assim, quem tem o NMDA, pelo fato de ter linfócito B lá dentro e sistema imune ativado, pode desenvolver outras doenças que são desmelinizantes associadas à produção de anticorpo. Eu não vi nenhuma descrição de evento desmelinizante, assim, você tem um evento desmelinizante, mas que a criança depois desenvolveu esclerose múltipla per se. Eu vi descrições de doenças desmelinizantes relacionadas a esses anticorpos gliais, né? E uma das coisas que a gente está vendo, a gente vai até levar agora para o brasileiro também, vai ser uma comunicação oral, quem quiser ver. A gente viu que na nossa série do Brain, a gente tem 5% de pacientes que a gente tinha um anti-MOG e eram suspeitas de encefalite autoimune. Então, a nossa ideia, por exemplo, é que talvez a gente tenha que criar um painel que não teste só anticorpo antineuronal, mas que teste anticorpo antiglial para quem tem suspeita de encefalite autoimune. Porque qual que é o problema? Você pega um teste negativo e o paciente tem doença. Então, é muito importante a gente ter essa visão mais ampla, assim, de não acreditar somente no anticorpo, de fazer a interpretação total do caso. Não sei se eu consegui explicar. Sim, sim, eu acho que foi bem contente. Acho que Doutora Lívia, tem algumas perguntas aqui. A Viviane fez outra pergunta, só que eu acho que já foi respondido, né? Encefalite atuaria como triggers para as doenças desmielinizantes ou seria um contínuo do processo, né? Acho que já foi explicado. Paulo André perguntou, e quando associado a checkpoints inhibitors, como fica o algoritmo da conduta? E essa do checkpoint inhibitors, essa é uma pergunta dura, porque os oncologistas, eles acreditam que só o uso de corticoide, porque vai acontecer uma perda da regulação imune, certo? Você vai fazer o linfócito ativado com PD-1, você vai fazer ele reconhecer os antígenos e destruir o tumor. E aí, o grande desafio é como é que desliga o linfócito. O critério inicial é tratar com corticoide, mas quando fica claro que é uma encefalite, e a chance dessa encefalite ocorrer é quase 1%, não sei se você sabia, mas as manifestações neurológicas graves associadas a checkpoint inhibitors é 0,93, sabe? É quase 1% de quem está tomando. E como está tomando, tem muitos tumores que são elegíveis, a gente acaba vendo muito checkpoint inhibitors. Aí a conduta é a seguinte:
você pode ter a encefalite soro negativa. Então, a ideia é o paciente provavelmente já tem um tumor, está tratando, suspende a droga, pulsa e faz imuno. E coleta painel. Se o painel vem negativo, a chance desse paciente melhorar, essa é uma variável de prognóstico, a chance do paciente melhorar é menor. Se você detecta o anticorpo, a chance do paciente melhorar é maior. E aí você vai seguir a conduta para o anticorpo, certo? Então, AMPA ou outros, se veio um LGI1, vai sair só com corticoide mesmo, não vou precisar tratar tanto. Mas se vier um NMDA ou um AMPA, aí eu vou ter que progredir a imunossupressão. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho só mais um, é mais um fato curioso. A encefalite de Rasmussen é muito curiosa porque ela, em geral, é unilateral. E, assim, a fisiopatologia não é tão clara. Você acha que o Rasmussen poderia ser, por si só, uma variante da encefalite autoimune? Essa é uma outra discussão que a gente teve, porque olha que coisa interessante, né? Existem diferentes subtipos de processos inflamatórios, né? Então, no caso, por exemplo, do Rasmussen, o que a gente sabe é que há uma infiltração de linfócito TCD8 no parênquima. E, fisiopatologicamente, não é o que acontece, por exemplo, nos quadros dos pacientes que têm encefalite autoimune. Então, parece que no Rasmussen, o maior problema seja talvez mais uma imunidade inata do que vai recrutar linfócito T, do que de fato uma imunidade adaptativa que você vai ter anticorpo. Até tem um trabalho que investigou a presença de um anticorpo, eu não vou me lembrar agora qual, porque foi super raro, mas ele não é consistentemente, esse anticorpo não é consistentemente detectado. Então, a ideia é que possa ser um epifenômeno. Então, em imunidade também acontece de você detectar naquele momento um anticorpo, mas se isso não é consistentemente, você não pode garantir que o anticorpo ele é patogênico, né? Então, depletar o anticorpo ou tratar a célula efetora não vai resolver o problema do paciente. Então, a gente também tem esse problema no Rasmussen. O que eu particularmente acho é que tem um evento inicial no Rasmussen e que você possa ter algo relacionado a HLA e a recrutamento de células de micróglia e macrofágicas ali. E por isso que é interessante a gente começar a estudar genética, porque você começa a entender que a via comum é a inflamação, mas o evento inicial é que vai delinear qual doença autoimune o paciente tem. Isso a gente está aprendendo, por exemplo, da reumato. Então, antigamente, tudo era lúpus. Depois, a gente começou a ver que tem uma outra doença que chama síndrome autoinflamatória. Então, o paciente herda uma mutação que tem um ganho de função, ele inflama por qualquer motivo. E é uma doença genética. E quando a gente dosa os resultados, está todo mundo inflamado, mas havia como uma inflamação. A causa para chegar na inflamação, existem diferentes mecanismos. Ou você tem uma mutação que ganha função, você produz anticorpo, ou você tem uma micróglia ativada, ou você tem um problema no complemento, ou você não faz uma limpeza adequada. E acho que isso é que vai, nos próximos anos, direcionar quais doenças autoimunes a gente tem no cérebro, né? Obrigado. Certo. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário a mais? Doutora Lívia, eu acho que já foi sanada, assim, a maioria das perguntas, tá? A gente agradece muito a sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Uma aula, assim, fenomenal, assim, muito esclarecedora. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa Boa noite a noite a todos. todos. Obrigado. Boa noite. Abraço, até a próxima. Maravilhosa aula, excelente. Maravilhosa, aprendi muito. Obrigado. Com vocês. Obrigada. Boa noite.